E aí pessoal, aqui é o professor Juarez Neto, estou mais uma vez na área para a aula de número 9 da Polícia Municipal do Eusébio. Vamos resolver mais 5 questões, dê o like nesse vídeo, compartilhe com a galera, se inscreva no canal e vamos lá galera. Vamos agora pessoal resolver a nossa primeira questão. Vamos ler aqui o enunciado. No enunciado temos o seguinte: um trabalhador demorou 2 horas e 35 minutos para ir de sua casa ao trabalho. Logo esse tempo em segundos é... Olha aí pessoal, ele te dá um tempo que é de 2 horas e 35 minutos, vou anotar o tempo aqui, 2 horas e 35 minutos, e ele quer saber em segundos quanto que vale esse tempo. Bem simples, né pessoal? A gente já viu como transforma essas unidades de tempo, onde se eu tenho horas e quero transformar para segundos, antes de segundos eu tenho quem? Entre eles? Os minutos, né? De horas para minuto eu multiplico por 60 e de minuto para segundo eu faço também a mesma coisa, multiplico por 60. Ou seja, andou para o lado direito, multiplica por 60. E se você vier para o lado esquerdo, né, quiser fazer a transformação contrária, você divide por 60. Beleza, pessoal? Então, sabendo disso, fica bem trivial, né? Por quê? 2 horas. Quantos segundos eu tenho em 2 horas? Olha aqui, ó. Horas, eu tenho que ir primeiro para minuto. Para eu transformar 2 horas em minuto, eu faço o quê? Eu multiplico 2 por 60. Então, quanto é? 2 vezes 60, né? Que dá para fazer direto, né? 120. Beleza. Transformei 2 horas para onde? Para minutos. Mas eu quero em segundos, não é, pessoal? Então, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 60 de novo. Então, pega esse daqui e multiplica por 60. Né? Já tem esse zero, só repetir ele. E aí faz só com 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2 dá 12, sobe o 1. 6 vezes 1 dá 6, com 1 dá 7. Então, 2 horas eu tenho 7.200 segundos, né? Em 2 horas. E agora falta quem? Os 35 minutos. Eu tenho que fazer separadamente, né? Então vamos ver. 35 minutos. O que eu faço? 35 de minutos para segundo eu multiplico por 60. E aí, ó, acabou. Né? Tem o zero aqui, ó, só repetir e faz só com 6. 6 vezes 5 dá 30, né? Sobra 3. 6 vezes 3 dá 18. 18 com 3 dá 21, né? Então eu tenho 2.100 segundos em 35 minutos. 2.100 segundos. Agora, como eu quero transformar todo esse tempo em segundos, só somar essas duas parcelas, né? Ó, 0 com 0 dá 0. 0 com 0 também dá 0. 1 com 2 dá 3. 7 com 2 dá quanto? 9. Então, em 2 horas e 35 minutos, eu tenho 9.300 segundos, né? E aí, ó, gente, finalizo aí essa primeira questão só com essa parte de transformação de unidades, certo? No caso, a unidade de tempo. Beleza? Vamos para a nossa segunda questão. Vamos agora resolver a questão de número 2. Vamos ler aqui o enunciado. No enunciado temos o seguinte: uma indústria com 50 trabalhadores produz 2.000 peças. Se forem demitidos 10 trabalhadores dessa indústria, o número de peças que ela iria produzir seria D. Olha aí, pessoal, questãozinha bem tranquila de regra de 3 simples, né? Que é o que está no edital de vocês. Que ele diz o seguinte: 50 trabalhadores produzem quantas peças? 2.000 peças, né? Deixa eu fazer assim. 50 trabalhadores, né? Aqui, ó, trabalhadores produzem 2.000 peças. Bem, e aí ele diz o seguinte: se forem demitidos 10 trabalhadores, quantos trabalhadores eu vou ter se forem demitidos 10? Tinha 50, eu vou ter 40, certo? Quantas peças eu vou produzir? Não sei, é o que eu quero saber. Bem, a gente viu, pessoal, o seguinte: no estudo de regras de 3, a primeira coisa que a gente viu, tem que ter cuidado com isso sempre, se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Beleza. Vamos analisar. Esquece agora os números, analisa só as grandezas, trabalhadores e peças produzidas. Se numa empresa eu tenho uma quantidade de trabalhadores, certo? Se eu aumentar essa quantidade de gente lá que trabalha, os trabalhadores tudinho, aumentei aqui a quantidade de trabalhadores. Eu vou produzir mais ou menos peças? Se tem mais gente, eu vou produzir mais.
Então são setas que apontam no mesmo sentido. Acabou. No mesmo sentido, a gente sabe que é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, o que é que eu faço? Repito aqui a minha colunazinha da variável, né? 2000 sobre x. E a outra eu repito do jeito que está aí, ó, 50 sobre 40. Pessoal, dava para fazer mais rápido, certo? Só que eu estou explicando aqui porque é o seguinte, a gente já viu que quando as grandezas forem inversamente proporcionais, eu iria repetir aqui a coluna da variável e a outra coluna eu iria repetir invertida. A gente já fez questões assim, certo? Só para vocês tomarem cuidado para não chegar e montar uma regra de 3 direto assim e fazer as contas, porque pode dar errado. Bem, agora é só fazer, ó. Aqui eu já posso cortar 0 com 0. X vezes 5 dá quanto? 5x. E aqui 2000 vezes 4 dá quanto? Tenho 3 zeros, né? 3 zeros e 2 vezes 4 dá 8. Então x é igual a quanto? 8.000 dividido por 5. E aí você faz essa conta aqui rapidinho, né? 8.000 dividido por 5. 8 por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 8 menos 5 dá 3. Baixa o 0, né? 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. 30 menos 30 dá 0. Baixa esse outro, 0. 0 dividido por 5 dá 0. 0 vezes 5 dá 0. Aí aqui, se eu for fazer a subtração, também dá 0, né? Tudo subtração. E aí baixa mais esse outro 0. 0 dividido por 5 dá 0. 0 vezes 5, 0. Fazendo essa subtração, encontra o 0. Beleza? Então aí a resposta de x é igual a quanto? 1.600 peças. Facinho, né, pessoal? A questãozinha de regra de 3 simples. Com a única coisa que eu peço para vocês tomarem cuidado, se as grandezas forem inversamente proporcionais, vocês vão ter que inverter uma das colunas, né? Ou uma ou outra. Uma você repete, a outra você inverte. Beleza? Então, finalizamos aí a questão de número 2, vamos para a nossa terceira questão. Pessoal, agora vamos resolver a nossa questão de número 3. Vamos ler aqui o enunciado. Questão também da banca que diz o seguinte: João precisa entregar 50 caixas de 40 kg no escritório da empresa em que trabalha, que fica no 5º andar de um prédio em Guarapuava. Ao arrumar as caixas no elevador, viu nas instruções que a capacidade máxima de peso que o elevador suporta é de 600 kg. João pesa 80 kg. Quantas viagens ele precisa dar para levar todo o material? Olha aí, pessoal. Seguinte, eu já separei aqui os nossos dados. João tem que levar 50 caixas, onde cada caixa tem uma massa de 40 kg, certo? E a capacidade do elevador é de 600. Então, lá no elevador só cabe 600 kg. Só que além do peso das caixas, tem a massa de João. João pesa 80 kg, beleza? Então é o seguinte, se João pesa 80 kg, tu concorda que da capacidade do elevador de 600 já vai ser subtraído o peso de João? Vai, não vai? Então, o elevador tem uma capacidade de 600. Toda hora vai ter o peso de João, 80. Então, além das caixas, tem o peso de João. Como a capacidade do elevador é de 600, 600 menos 80, eu encontro quanto? Se você for fazer essa conta, 520. Então, de caixa, pessoal, ele só vai poder levar quanto? 520 kg de caixa a cada subida que ele der. Por quê? Se o elevador tem 600 kg, subtraindo 80, que é a massa de João, é o que ele pode levar de caixa, certo? Só que cada caixa pesa quantos quilogramas? Cada caixa pesa 40 kg. Então, quantas caixas de 40 kg eu posso colocar aqui dentro do 520? Né? Se eu tenho uma capacidade aqui, ó, de 520 kg, né? Daqui 520. Quantas caixas de 40 eu posso colocar lá dentro do elevador? O que eu tenho que fazer? Pegar exatamente o 520 e saber quantas vezes o 40 está dentro dele. O que é eu fazer isso? É eu pegar o 520 e dividir por 40, beleza? Então vamos lá. Pessoal, se eu pegar o 520 e dividir por 40, né? Quanto que vai dar? Ó, já posso cortar aqui 0 com 0, né? É só fazer 52 por 4. 5 por 4 dá quanto? Dá exatamente 1. 1 vezes 4 dá 4.
5 menos 4 dá 1. Desce o 2. Beleza. 12 por 4 dá quanto? 3. 3 vezes 4 dá 12. Ok. 12 menos 12 dá 0. Perfeito. Então, pessoal, em cada subida, o João pode levar quantas caixas? O João pode levar 13 caixas. Por quê? Se você for fazer essa seguinte conta, 13 caixas vezes 40 quilogramas vai dar exatamente os 520 quilogramas, certo? Só que tem a massa de João, que é 80. 520 mais 80 dá exatamente a capacidade do elevador, que é 600. Feito isso, finalizamos a questão. Por quê? Se ele pode levar de 13 em 13 caixas, quantas caixas ele tem que levar? 50, não é? Então ele tem que levar 13, depois ele leva 13 na outra viagem, depois 13, deu quanto até agora? 13 mais 13, 26, com mais 13, 39. Levou as 50 caixas? Não. Então vamos para a quarta viagem. Se ele levar mais 13, dá quanto aqui, ó? Aqui eu tenho 39. 39 mais 13 já vai passar de 50, né? Então, ele não precisa levar 13, porque ele só tem 50. Então, quantas caixas ele precisa levar aqui, ó? 11, certo? Por quê? Aqui a primeira viagem, ele só pode levar 13. A segunda também só pode levar 13. A terceira, 13. Só que aqui eu já tenho 39, certo? Já tenho 39. Então, para completar 50 caixas, ele tem que levar quantas? Mais 11. Então, ele faz uma quarta viagem, mas não com a capacidade máxima do elevador. Por quê? Porque ele não tem mais 13 caixas para levar, porque no total é só 50. Beleza? 50 caixas. E aí, ó, finalizamos aí a questão, né? Aliás, ele quer saber na quantidade, quantas viagens ele tem que dar. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 viagens, né? Então a resposta aí é 4. Beleza, pessoal? Finalizamos aí essa questão de número 3, vamos para a questão de número 4. Vamos resolver, pessoal, agora a nossa questão de número 4. Vamos ler o enunciado. No enunciado temos o seguinte: um azulejo com base retangular medindo 20 por 30 centímetros precisa ser proporcionalmente reduzido de modo que a área de sua base corresponda a 64% da área da base atual. Nessas condições, o perímetro da base do azulejo reduzido em centímetros deverá ser D. Olha aí, pessoal, questãozinha de geometria, né? Essa já exige um pouquinho mais da gente. Então, eu tinha aqui um azulejo antes, né? Vamos interpretar a questão e o azulejozinho depois. O que aconteceu? O azulejo antes, ele tinha umas dimensões aqui que era de quanto? Vou colar aqui rapidinho. As dimensões eram de 20 e 30 centímetros. 20 e 30. Beleza. Aí ele diz que ele precisa ser reduzido de forma proporcionalmente, né? De modo que a área da base corresponda a 64% da base atual, certo? Então, o que acontece? Ele vai ser reduzido, aqui ó, reduziu, ficou menor, então ele tem valores de x e de y, não sei quais são esses valores, só que daqui para cá ele reduziu, né, de forma proporcional. Aqui ele reduziu, beleza. Reduziu. E o seguinte, pessoal, tu concorda que aqui eu tenho uma área 1, uma área A1 que eu vou chamar, a gente consegue calcular. E aqui eu tenho uma área A2, que eu ainda não consigo calcular, mas eu sei representar. Aí ele disse o seguinte, ele dá uma relação entre essas áreas. Essa área aqui, ele diz na questão que ela vale 64% dessa, não é? Então ele diz o quê? A2 é igual a 64% de quanto? De A1. Beleza. Porque ele diz o seguinte, ó, vamos ler aqui bem rapidinho o enunciado de novo. Um azulejo com base retangular medindo 20 por 30 precisa ser proporcionalmente reduzido de modo que a área da sua base corresponda a 64% da base atual. A base atual é essa. Então essa área aqui ela vai ser reduzida de tal forma que a sua área corresponda a 64% da base atual, da área atual, né? 64% de A1, certo? Então, ele quer saber o seguinte, aqui eu vou ter um perímetro e aqui eu vou ter um outro perímetro. Qual foi essa redução, a redução desse perímetro? Beleza, então veja que foi uma questão com muita informação,
Mas se a gente interpretar bem direitinho, fica tranquilo. Vamos ver aqui o seguinte, né? Vamos começar a fazer a questão. Reduziu, pessoal, essa área aqui, ó. Primeiro, qual é a área 1? Dá para eu calcular a área 1? 20 vezes 30, dá ou não dá? Dá, não dá? Qual o valor da área 1? 20 vezes 30 dá 600. Beleza. A área 2 é quanto? X vezes Y. Legal. X vezes Y aqui é a minha área 2. Mas eu não sei quem é X nem é Y. Só que ele diz o seguinte. Ela reduziu de forma proporcional. Pessoal, o que é reduzir de forma proporcional? Que esses lados aqui, ó, vão ser proporcional, certo? Como? Se eu dividir esse aqui por... Se esse reduziu de uma quantidade, esse vai reduzir também uma mesma quantidade, certo? Não que eu tô... esse reduziu 10, esse aqui reduziu 10. Mas não, de forma proporcional. O que é proporcional? É uma questão de razão, né? Ou seja, esse lado aqui, ó, está para esse mesmo lado, né? 20 está para Y, né? 20 está para Y. De forma proporcional, 30 está para X, certo? Quando ele fala em proporcionalidade, é exatamente isso. Esses lados aqui, que é a altura, a sua razão, né? A razão é a mesma coisa que a razão entre as bases. Por quê? Porque foi reduzido de forma proporcional, né? Eu poderia reduzir de várias formas. Vou diminuir esse aqui de 10, esse aqui eu vou diminuir só de 5. Certo? Só que não, ele disse que foi reduzido de forma proporcional. E aí, ó, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Ó, eu já posso cortar 0 com 0, não posso? Posso sim. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou passar o x, multiplicar por 2, vai ficar 2x igual a quanto? 3y, certo? Então, quanto que é o valor de x? X é 3y sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu estou trabalhando com duas variáveis. A ideia é trabalhar só com uma, né? Então, quem é o meu A2? O A2 vai ser quanto? O x, mas quem é o x? 3y sobre 2. 3y sobre 2. Vezes o y. Então, quem é o meu A2? O meu A2 é quanto? 3y ao quadrado sobre 2. Certo. Ainda tem um problema, porque eu tenho minha área 2. Mas agora eu venho para cá. Qual é o valor da minha área 2? O valor da minha área 2 é 64% de quanto? Da área 1. Mas quem é a área 1? Eu não já vi que é 600? Ó, corta, 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 corta. Certo? 64 vezes 6, vamos lá. 6 vezes 4 dá 24. Sobe o 2. 6 vezes 6 dá 36. Com 2, 37, 38. Pronto, tá aqui, ó. A área 2 dá 384, né? Então, se eu vier aqui, ó, bagunçar um pouquinho, mas vamos lá. A área 2 é quanto? 384. 384 é igual a quanto? 3y quadrado sobre 2. 3y quadrado sobre 2. E aí você, ó, passa o 2 multiplicando, né? E o 3 dividindo. Então vai ficar 384 vezes 2 dividido por 3. É igual a quem? Y ao quadrado. Beleza, vamos para o nosso rascunho. Se eu pegar já simplificando aqui, ó, simplificar essa parte. 384 por 3. Vamos simplificar ela. Bem aqui rapidinho. 384 por 3... vai dar quanto? 3 por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Subtraindo dá 0. Baixa o 8. 8 por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 8 menos 6 dá 2. Desce o 4. 24 por 3 dá 8. Né? Aí 8 vezes 3, 24. Aí o resto aqui é 0. Beleza. Então, quando eu simplifico aquela parte ali, ó, só essa parte, 324 por 3, dá quanto? 128. Então já posso fazer o quê? Isso aqui tudo em vermelho destacado é 128. Tenho que multiplicar por quanto? Por 2. Quanto é 128 por 2? 128 vezes 2. 2 vezes 8 dá 16. 2 vezes 2 dá 4. Com 1 dá 5. E 2 vezes 1 dá 2. Então tá aí, ó. Y ao quadrado, né? Isso aqui tudo, na realidade, é 256. Vindo para cá, 256
é igual a quanto? Y ao quadrado. Então, qual o valor de y? Lembra, se eu tenho uma grandeza ao quadrado, o inverso é só tirar a raiz quadrada. O valor de y é a raiz quadrada de 256. Beleza? Então, a raiz quadrada de 256, pessoal, vai ser exatamente quanto? Se você for fazer essas contas aí, você vai encontrar exatamente o 16. Certo? Olha como essa questão é grande. 16. Pronto. Acabou a questão? Ainda não acabou, pessoal, porque ele te pede o quê? Vamos voltar aqui para a questão. Mas eu já descobri basicamente tudo, né? Nessas condições, o perímetro da base do azulejo, reduzido em centímetros, deverá ser de, né? Ser de quanto? Olha aí, pessoal. O perímetro. Eu vou apagar essa parte aqui, certo? Vocês copiem, eu acho que já ficou claro para todo mundo isso daqui. E a gente finaliza. Vamos ver. Se o y é 16, pessoal, né? Quanto que vai ser o x, né? O x vai ser quanto? Eu tinha uma relação de x com y, não era? Eu apaguei aqui, mas eu sei que o x é quanto? O x, ele era 3y sobre 2. E eu acabei de descobrir o y, que é 16. Então vai ser quanto? 3 vezes 16 sobre 2. Se eu simplificar o 16 com 2, dá 8. 8 vezes 3 dá 24, né? Beleza. Então eu tenho o x aqui que é 24. E eu tenho o y que é quanto? 16. Beleza? Então, qual é o novo perímetro desse meu azulejo aqui? Lembra que o perímetro é exatamente a soma dos lados. Qual é o novo perímetro? O perímetro, né? Perímetro 2, né? Que é na segunda situação, ele ficou igual a quanto? É só eu somar todos os lados. Se esse lado é 24, aqui é 24 e aqui é 16. A gente também já fez perímetro de quadrilátero, não foi, pessoal? De retângulo. Então, como é que eu calculo o perímetro? Somo todos os lados. Então, é 2 vezes quem? Como eu tenho 16 mais o 24, ó, uma vez e duas vezes, é só multiplicar 2 vezes o 16 mais o 24. Isso aqui também a gente já fez, né? 16 mais 24 aqui e 16 mais 24 aqui. Como eu tenho duas vezes, só multiplicar essa soma aí, 2 vezes. Beleza. Então vai ficar 2 vezes, quanto é 16 mais 24? Dá exatamente 40, né? Então qual é o perímetro 2? Perímetro 2 é exatamente 80 centímetros. E agora sim eu finalizo a questão, porque ele quer saber o quê? Qual é, né? Ele quer saber qual foi o novo perímetro, né? Ó. Nessas condições, o perímetro da base do azulejo reduzido deverá ser de quanto? Deverá ser de 80, né? Ó, aqui é o perímetro. Então veja que foi uma questão que a gente trabalhou bastante. A gente trabalhou com área, né? A gente trabalhou com as nossas continhas básicas, né? A aritmética básica que a gente tem que fazer. E no final jogou um pouquinho de perímetro e analisou essa questão de redução proporcional. Beleza, pessoal? Então, ó, finalizamos mais uma questão, agora vamos para a nossa última questão. Pessoal, vamos agora resolver a nossa última questão, a questão de número 5. Vamos ler aqui o enunciado. No enunciado temos o seguinte: uma parede de uma sala retangular tem 12 metros de comprimento por 2,75 de altura. Com uma lata de tinta é possível pintar 3 metros quadrados dessa parede. O total de latas de tinta necessário para pintar completamente essa parede é... Olha aí, pessoal. É o seguinte, ele tem uma parede lá no formato retangular, certo? Tá aqui a nossa parede. E aí ele te dá umas dimensões. As dimensões da parede são de 12 metros de comprimento, 12 metros, e de 2,75 de altura. 2,75 metros de altura. E aí ele diz o seguinte, com uma lata de tinta, ele consegue pintar 3 metros quadrados, né? Uma lata, você pinta quanto? 3 metros quadrados aí dessa parede, certo? Então ele quer saber quantas latas é necessário para pintar toda essa parede. Então, com a lata, ele pinta 3 metros quadrados de área. Então, logicamente, eu tenho que calcular quanto? A área desse meu retângulo, né? Que é a minha parede. Como é que eu calculo, pessoal, a área de um retângulo? A gente acabou de ver na questão anterior, né? É só multiplicar os lados. Então, vamos lá. 2,75 vezes 12, né? Quando você vai fazer essa conta, 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 7 dá 14, com 1 dá 15,
Sabe 1 também. 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5. Beleza. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 7 dá 7, 1 vezes 2 dá 2, né? E aí você soma esses caras. 0, 5 mais 5 dá 10, aí 7 mais 5 dá 12, com 1 dá 13, aí 1 vai 1 para cá, 2 mais 1 dá 3. Agora a vírgula, quantas casas a vírgula andou aqui? Ó? 1, 2. E aqui não tem nenhum, então no total eu tenho 2 casas. Aí faço a mesma coisa na resposta final. 1, 2 casas. E aí a minha resposta. A área desse cara é de 33 o quê? Metros quadrados. Beleza? Pronto. Então a área disso aqui tudinho é 33 metros quadrados. Uma lata de tinta eu pinto quanto? Pinto 3, pinto mais 3, pinto mais 3 e assim por diante. Beleza? E aí ele quer saber o seguinte, quantas latas eu pinto uma área de 33 metros quadrados? Ah, é simples, eu quero saber quantas vezes o 3 está dentro do 33, é só eu pegar o 33 e o que, pessoal? E dividir por 3, não é? 33 dividido por 3, ó, 3 por 3 dá 1, aí fica 0, né? Porque 1 vezes 3 dá 3, 0. Baixa o 3, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3, 3 menos 3 dá 0. Quantas latas de tinta eu preciso, pessoal? 11 latas de tinta. Né? Questãozinha bem tranquila, também trabalhamos com geometria, mas se eu for comparar com a questão passada ela já exigiu bem mais, não é, pessoal? Então, trabalhamos com área, né? E finalizamos aqui, pessoal, mais uma lista, certo? Finalizamos hoje a aula de número 9, vamos para a próxima aula de número 10. E, pessoal, dê o like no canal, dê o like no vídeo, desculpa, se inscrevam no canal, divulguem, pessoal, compartilhem e vamos para a próxima aula.